Muito boa noite, meus irmãos, meus amigos. É mais uma vez com muita alegria que aqui estamos, nesta quinta-feira, pela Agenda Espírita Brasil, para mais um banquete de luz para os nossos espíritos, tão sequiosos dessa mensagem esclarecedora e consoladora de Jesus. Hoje nós vamos ter um convidado muito especial, daqui a pouco vou falar seu nome, e vem aqui nos servir esse banquete. Então, que sejam todos vocês muito bem-vindos, recebam o nosso abraço e tenham certeza que é uma alegria para nós ter a companhia de todos vocês. Nós vamos iniciar a nossa palestra de hoje fazendo a leitura de uma página do livro Paz e Renovação, de Francisco Cândido Xavier, e essa página é pelo Espírito Emmanuel. É o capítulo 29, quando Emmanuel falou assim e Chico registrou. O título é Imunização Espiritual. Se te decides efetivamente a imunizar o coração contra as influências do mal, é necessário te convenças que todo minuto é chamamento de Deus à nossa melhoria e renovação, que toda pessoa se reveste de importância particular em nosso caminho, que o melhor processo de receber auxílio é auxiliar em favor de alguém, que a paciência é o principal ingrediente na solução de qualquer problema, que sem amor não há base firme nas construções espirituais, que o tempo gasto em queixa é furtado ao trabalho, que desprezar a simpatia dos outros em nossa tarefa é o mesmo que pretender semear um campo sem cogitar de lavrá-lo, que não existem pessoas perversas e sim criaturas doentes a nos requisitarem amparo e compaixão, que o ressentimento é sempre foco de enfermidade e desequilíbrio, que ninguém sabe sem aprender e ninguém aprende sem estudar, e que, em suma, não basta pedir aos céus através da oração para que baixem à terra, mas também cooperar através do serviço ao próximo para que a terra se eleve igualmente aos céus. Emmanuel. Então, nós vamos chamar a nossa Maria Lúcia, que vai fazer a página inicial, aliás, a prece da noite. Maria Lúcia, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais a nosso banquete, de mais uma palestra aqui da nossa Agenda Espírita Brasil. Então, vamos para a nossa prece, acalmando o nosso coração, inspirando, expirando, percebendo esse ambiente do bem em que estamos envoltos no teu amor, Jesus, para nos instruirmos agora sobre o teu Consolador, tu que é a luz da nossa vida, tu que és o nosso caminho, que possamos, com essas lições, a cada vez melhorarmos mais, e que todos os irmãos que estejam assistindo sejam abençoados pelo teu amor, e todo o planeta, nesse momento desafiador que estamos passando no planeta. Que a tua paz, Jesus, esteja entre nós agora e que cada palavrinha do nosso palestrante seja um incentivo para o bem para todos nós, assim como foi o teu evangelho e sempre será. Muito obrigada por esse momento, abençoa esse momento e que possamos tirar o melhor proveito com teu auxílio, Senhor. Pedimos então permissão para iniciar, que assim seja. Obrigado, Maria Lúcia.
Então, nós vamos agora chamar o nosso convidado, que é o nosso Felipe Xavier, servidor do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. Ele vai falar do tema Aplicação Espírita, do livro Opinião Espírita, no capítulo 12. Nosso Felipe Xavier tem ministrado palestras em diversas cidades do Brasil, idealizador do curso Pérolas de Emanuel, colabora também na área social, dentre outras atividades. Então é com muito prazer e alegria, caro Felipe, que te recebemos aqui na Agenda Espírita. Sinta-se abraçado por todos e que Jesus e os benfeitores aqui presentes possam te envolver e desse teu banquete possamos nós tirar o melhor proveito para a nossa caminhada. Boa noite, Felipe, a palavra é sua. Uma linda noite a todos os amigos, irmãos e irmãs que nos acompanham pelo canal Agenda Espírita Brasil. Um abraço especial ao companheiro Sr. Francisco Rebouças, que nos proporcionou este momento, este encontro. Um encontro com um grande desafio. O pedido foi que tecêssemos comentários em torno do capítulo 12 da obra Opinião Espírita, dos espíritos Emmanuel e André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Sendo assim, rogamos a Jesus que nos abençoe os propósitos e nos dê clareza aos raciocínios. O Espiritismo é uma expressão do amor de Deus a toda a humanidade. Ser espírita é ter a glória de experimentar esse amor. Esse verdadeiro movimento libertador de consciências encontraria no livro mediúnico um dos principais veículos de manifestação. Nessas páginas perecíveis, que ficam amareladas e se desfazem com o tempo, os espíritos registrariam palavras de sabor de vida eterna. A misericórdia divina, através do Espírito de verdade, seria tão generosa que aos milhares, os textos mediúnicos partiriam do mais alto, alcançando toda a humanidade. Mas como a criança imprevidente, que passa a não valorizar o que possui devido à abundância e facilidade da obtenção, nós corremos o risco, se não formos vigilantes, de considerar, por exemplo, uma obra como Vinha de Luz, que representa um monumento da psicografia de Francisco Cândido Xavier, como um simples livrinho de mensagem, ou um romance portentoso como Paulo e Estevão, como uma linda novela, a nos distrair por algumas horas para depois ocupar o seu espaço na prateleira, surdos, cegos, ante a profunda revelação espiritual por trás da moldura literária. Um outro aspecto muito comum é a queixa natural de muitos companheiros acerca da dificuldade de entender os textos. Uns alegam a complexidade da forma, outros a complexidade do conteúdo, particularmente aqueles ligados às experiências interiores, àqueles aspectos ligados ao autoconhecimento e ao desenvolvimento moral. É por essas e outras questões que queremos, antes de nos atermos ao capítulo e à obra sugerida, objeto das nossas reflexões da noite, nós queremos meditar sobre um aspecto fundamental. Qual deve ser a nossa postura interior ante o estudo das mensagens espirituais,
ante a leitura dos textos espirituais? Qual deve ser a nossa postura interior ante o estudo das mensagens espirituais? Não estamos aqui nos referindo ao crivo da lógica, importante, fundamental, recomendado por Allan Kardec na avaliação das comunicações mediúnicas. Nós estamos considerando que isso já tenha sido feito. Nós estamos nos referindo a um aspecto mais sutil e profundo, uma postura interior ante a revelação espiritual, ante as instruções espirituais superiores. Nós estamos nos referindo a aspectos que ultrapassam as questões puramente intelectuais e requerem a contribuição de outros recursos da nossa alma. Em outras palavras, se precisamos armazenar água, precisamos escolher com cuidado o recipiente e tomar todas as precauções necessárias para que nenhum resíduo do recipiente venha a corromper a água que a princípio estava pura. Tomás de Kempis, um sacerdote agostiniano nascido em 1380 em Kempen, na Holanda, registrou em sua belíssima obra Imitação de Cristo a seguinte afirmativa: bem-aventurado aquele a quem a verdade por si mesmo ensina, não por figuras e vozes que passam, mas como é em si. Nossa opinião e nossos juízos muitas vezes nos enganam e pouco alcançam. E ele continua: quanto mais recolhido for cada um e mais simples de coração, tanto mais sublimes coisas entenderá sem esforço, porque do alto recebe a luz da inteligência. Porque do alto recebe a luz da inteligência. Já São Pedro de Alcântara, franciscano, nascido na Espanha em 1499, em uma belíssima carta enviada a Santa Teresa de Ávila, escreveu: as controvérsias e os casos de consciência podem ser da alçada dos canonistas e dos teólogos. Mas as questões com relação à vida perfeita não são tratadas senão por aqueles que professam este gênero de vida. Já o eminente pesquisador, pai da psicologia analítica, Carl Gustav Jung, assevera: a imagem de Deus é a expressão de uma experiência subjacente de algo que não posso alcançar por meios intelectuais. Esses e outros pensadores que se afeiçoaram a compreender os mecanismos da transformação interior apontam para algo que ultrapassa a simples investigação intelectual. Apontam para uma experiência interior em relação ao texto e à verdade espiritual. Haveria, assim, didaticamente, apenas didaticamente, uma distinção entre aquisição de conhecimento e essa experiência interior no trato, no estudo da mensagem espiritual. Precisamos registrar que esta distinção é um esforço didático para que nós possamos explicar experiências interiores
que o vocabulário humano ainda é incapaz de retratar com exatidão, com clareza. Que palavras podem, por exemplo, definir com perfeição o que é o amor, o que é a humildade, o perdão? Todas essas palavras retratam experiências interiores muito mais complexas do que o vocabulário humano pode definir. Para essa missão, Deus nos legou os poetas, os artistas, que nos auxiliam com a sua sensibilidade. Por isso que nós podemos afirmar didaticamente que a aquisição de conhecimento não significa necessariamente entendimento espiritual. Por isso que é relativamente comum encontrarmos uma pessoa que é considerada religiosa e culta, mas que nem sempre é um bom cidadão, nem sempre é cumpridor dos seus deveres. No entanto, nós podemos afirmar que no entendimento espiritual haverá sempre o componente dos conhecimentos que foram adquiridos. A aquisição de conhecimento, como um esforço do intelecto, da lógica, da razão, da memória, é capaz de nos convencer da verdade. Nós ficamos convencidos do que é a verdade. Mas somente o entendimento espiritual, fruto de uma experiência interior, pode nos converter à verdade. Essa dualidade, posturas interiores que são distintas, mas ao mesmo tempo complementares, ficam evidentes no próprio Evangelho. No capítulo 8 do Evangelho de João, nos versículos 13 a 59, nós veremos um debate memorável entre Jesus e um grupo de judeus, provavelmente doutores da lei, pela profundidade do diálogo. O que nos chama a atenção neste diálogo é que, apesar de todo o esforço de Jesus no campo da dialética, nas evocações dos textos sagrados aos judeus, e também em suas ações extraordinárias, promovidas à luz mais clara do dia, os doutores da lei pareciam experimentar limitações para reconhecer em Jesus o Messias, tão aguardado pela própria nação. E o que torna esse diálogo mais grave é que os doutores da lei eram os mais capacitados intelectualmente, traziam de memória os textos sagrados, os textos que anunciavam as características da vinda do Messias, os guardavam, tinham todos os profetas e as principais informações memorizadas e debatidas diariamente. Eram treinados desde a infância na interpretação dos textos, mas se mostravam incapazes de reconhecer em Jesus a grandeza de uma autêntica revelação espiritual. E é diante desse quadro complexo que Jesus faz uma afirmativa no versículo 43, que merece muito a atenção de nós, que somos candidatos ao discipulado e ao estudo das verdades espirituais. Diz Jesus, uma pergunta retórica, com uma resposta retórica: por qual razão não entendeis a minha fala? E ele mesmo responde: porque não podeis ouvir a minha palavra. Por qual razão não entendeis a minha fala? Porque não podeis ouvir a minha palavra. Jesus alega uma incapacidade dos doutores da lei para ouvir. Mas a incapacidade não poderia ser auditiva, pois o debate aconteceu.
essa incapacidade não poderia ser intelectual, pois o diálogo revela a acuidade intelectual daqueles interlocutores. Que incapacidade era essa? O espírito de Emmanuel vai analisar essa afirmativa de Jesus no capítulo 48 do livro Fonte Viva. Diz Emmanuel: muita gente escuta a boa nova, mas não lhe penetra os ensinamentos. E ele continua: isso ocorre a muitos seguidores do Evangelho, porque se utilizam da força mental em outros setores. Registram os chamamentos do Cristo, todavia, algemam furiosamente a atenção aos apelos da vida primária. Então Emmanuel é bem incisivo. Percebem, mas não ouvem. Informam-se, mas não entendem. Conservam no coração enormes potenciais de bondade. Contudo, a mente deles vive empenhada no jogo das formas perecíveis. E ele então conclui: são preciosas estações de serviço aproveitável, com equipamento, porém, ocupado em atividades mais ou menos inúteis. Não nos esqueçamos, pois, de que é sempre fácil assinalar a linguagem do Senhor, mas é preciso apresentar-lhe o coração vazio de resíduos da terra, para receber-lhe em espírito e verdade a palavra divina. Não nos esqueçamos, pois, de que é sempre fácil assinalar a linguagem do Senhor, mas é preciso apresentar-lhe o coração vazio dos resíduos da terra, para receber-lhe em espírito e verdade a palavra divina. Esse belíssimo texto nos ajuda a compreender um importante, um fundamental componente que é facilitador no entendimento das coisas espirituais. Facilitador para que se promova, para que se viva essa experiência interior no contato com a revelação espiritual. A postura interior mais adequada no trato do texto, a postura que pode facilitar uma penetração nos aspectos mais sutis, no espírito da letra, requer a presença, requer a dedicação integral de nossa energia mental. Jesus não se contenta com uma parte. A experiência do Evangelho nos requisita por inteiro. Eu posso, por exemplo, oferecer ao estudo das coisas espirituais minhas melhores possibilidades intelectuais. Mas, se no dia a dia, meus desejos, meus propósitos, meus anseios, minhas preocupações ainda se encontram majoritariamente nos aspectos periféricos da vida, na zona das coisas transitórias e perecíveis, no jogo das ilusões e das falsas intenções, eu poderei me convencer da grandeza do Evangelho, mas serei incapaz de fazer a experiência, pois apesar da sinceridade do conhecimento, meus sentimentos ainda estarão vibrando na zona cinzenta dos velhos hábitos e das velhas concepções. Se apesar do meu esforço intelectual na leitura do texto, os meus sentimentos, os meus anseios e propósitos
não participarem da leitura, minha percepção acerca do texto será sempre incompleta. Existem componentes por trás da letra, por trás do texto, que requerem muito mais do que a lógica e a interpretação textual pode oferecer. Mas também, do mesmo modo, se minha alma se abre integralmente à espiritualidade e à experiência da transformação, mas não procuro aperfeiçoar meus recursos intelectuais, minha percepção acerca do texto também será parcial. No entanto, quando nós fazemos uma retrospectiva histórica, nós vamos observar que o nosso problema de ontem e de hoje não foi os recursos intelectuais na interpretação dos textos. A história cristã ofereceu doutores eminentes que nos auxiliaram e auxiliam até hoje na interpretação. Nosso problema foi não transformar os ensinos em vida, as palavras em ações. Em síntese, nós memorizamos o Evangelho, mas não fizemos a experiência interior com Jesus. Essa distinção fica muito clara ao observar o movimento teológico cristão do século XII e a grandeza de Francisco de Assis. Em Francisco de Assis, nós temos a experiência do Evangelho em todo o seu esplendor. Nas palavras de Emmanuel, o conhecimento por si só poderá nos levar à porta, mas somente quando nossos sentimentos atenderem à plataforma do Mestre, seremos então capazes de adentrar, nas palavras de Emmanuel, ao santuário do seu amor. O segundo componente presente nesta experiência interior, nessa postura íntima no estudo dos textos, das obras espirituais, é apontado pelo apóstolo Paulo em sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 7. Afirma o apóstolo: considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. No estudo sincero e verdadeiro das coisas espirituais, haverá sempre uma parcela que cabe à criatura, mas, como nós somos limitados, ainda estamos engatinhando no conhecimento, haverá uma outra parcela que cabe ao Criador. Diz Emmanuel: estamos mergulhados em Deus tanto quanto Deus está em nós. Em outras palavras, não existe distância espacial entre nós e Deus. A única distância é aquela que foi imposta pela nossa percepção espiritual. Nós somos profundamente amados por Deus. E seus mensageiros anseiam por nos inspirar e instruir. Mas para isso é necessário que eles consigam nos acessar. Diz Emmanuel: quantos companheiros estudam o Evangelho e os textos espirituais para transformá-los em arena de esgrima intelectual? Quantas vezes religiosos de uma cultura extraordinária se lançam sobre os textos ricos de palavras de vida eterna, mas não para beber da água cristalina da verdade,
mas para se digladiarem por causa de uma vírgula. Quantos de nós buscamos nas obras da espiritualidade, especialmente os romances, o que o Emmanuel chama de tempero emotivo? Eu leio, me emociono, entro em contato com as vibrações renovadas que o texto promove. E ao fechar a página, volto aos hábitos infelizes do dia a dia. A espiritualidade anseia nos envolver, anseia nos ajudar a fazer essa experiência interior do entendimento. Mas para isso é imprescindível que nós ofereçamos um clima interior adequado. Diz Emmanuel, o clima de religiosidade precisa penetrar a leitura séria com real atitude de elevação. O clima de religiosidade precisa penetrar a leitura séria com real atitude de elevação. Se alcançarmos esse padrão interior e nos lançarmos em direção ao texto, certamente nós iremos passear pelas páginas de Emmanuel, de Joana de Ângeles, de Leon Denis, Vinícius, de Allan Kardec e do próprio Evangelho e tantos outros textos, não apenas para ganhar em conhecimentos, não apenas para promover a instrução, mas para, ao terminar uma página, renovar os nossos votos de elevação espiritual. Bem, o objetivo destas longas reflexões é meditar sobre a nossa postura ante estes textos de incomparável valor espiritual. Pois, sem essa postura adequada, nós poderemos nos dedicar horas de interpretação literária e recolher muito pouco da essência espiritual, sendo que essa é a finalidade fundamental dessas páginas. Nesta noite, o objeto das nossas reflexões é uma página aparentemente modesta que compõe o capítulo 12 da obra Opinião Espírita. Na construção dessa belíssima obra, os capítulos pares são de autoria do benfeitor Emmanuel e as ímpares do admirável espírito de André Luiz. Em nosso caso, no capítulo 12, é Emmanuel o responsável. E trazendo a consciência clara sobre o autor é fundamental. No contato de todo o texto, é fundamental uma reflexão e uma compreensão acerca do autor. E esse é o nosso caso. Ao longo de mais de 70 anos de experiência mediúnica ao lado de Chico Xavier, Emmanuel nos apresentou páginas esparsas sobre um pouco da sua trajetória espiritual. Páginas que, quando reunidas, nos apresentam, e isso compõe apenas ao que foi revelado, mais de 3.000 anos de uma profunda experiência cultural, uma complexa e autêntica experiência de transformação e uma inestimável compreensão dos desafios humanos em sua jornada para Deus. Para não nos delongarmos em aspectos históricos e biográficos, nós queremos apenas evocar nesta noite uma mensagem do espírito Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, onde ela, Joana de Ângeles, comenta sobre os textos de Emmanuel em torno do estudo do Evangelho. É uma afirmativa fundamental para que nós possamos passar a observar com outros olhos as páginas desse autor espiritual. Diz Joana, na condição de hermeneuta sábio,
o nobre benfeitor, soube retirar a ganga que envolve o diamante estelar da revelação espiritual, apresentando em todo o seu esplendor e atualidade. Inegavelmente, é o mais precioso conjunto de estudos do Evangelho de que se tem conhecimento através dos tempos. Inegavelmente, é o mais precioso conjunto de estudos do Evangelho de que se tem conhecimento através dos tempos. É importante compreender o valor espiritual do autor, para que nós possamos valorizar devidamente o texto produzido por ele. Porque espíritos desse porte não escrevem simplesmente para agradar. Eles escrevem com um profundo senso de responsabilidade e exatidão, onde cada palavra, cada frase, seja capaz de refletir da melhor forma a verdade a qual eles se comprometeram a transmitir. É importante compreender esse aspecto, para que não confundamos o tamanho ou a simplicidade do texto com o seu valor espiritual. Pois esses espíritos já são capazes de apresentar um conceito que pode transformar integralmente a nossa vida, seja em uma pequena frase e às vezes em uma única palavra. Não sejamos ingênuos com o tamanho da obra ou de um texto escrito por Emmanuel ou por qualquer espírito dessa ordem. Outro aspecto importante é considerarmos que o título das obras produzidas por essa ordem de espiritualidade, de grandeza, de cultura e de experiência espiritual, já encerra em si mesmo conceitos fundamentais para o entendimento do compromisso da obra. No nosso caso, a obra é Opinião Espírita. Opinião Espírita. O que é opinião? Opinião é um posicionamento, é um juízo, é um conceito claro sobre um determinado assunto, um fato ou ideias. Neste caso, a opinião ou posicionamento deve possuir parâmetros com base na revelação espírita. Opinião espírita. Conforme a belíssima imagem simbólica da túnica de Jesus, uma túnica sem costura, nossas convicções espirituais, assentadas sobre a revelação espírita, precisam estar refletidas em todas as nossas opiniões e assuntos que permeiam a nossa vida social. É disso que se trata o título dessa obra. Seja na filosofia, na política, na psicologia, ou na vida mais simples de um agricultor em um dos recantos mais amenos do Brasil. Em todos os atos e palavras, em todos os nossos chamados pontos de vistas, tudo deve estar em sintonia com a revelação espírita com a qual nós fomos agraciados. É disso que se trata a obra. Uma convocação à fidelidade de princípios. Uma convocação à unidade entre nossas palavras, ações e opiniões e os princípios da doutrina espírita. Mas com uma especial sensibilidade, Emmanuel e André Luiz, ao nos convocar a uma posição clara diante de todas as situações da vida, com base na revelação espiritual, são incisivos ao apresentar Kardec como a base de nossos raciocínios e Jesus como a inspiração da nossa vida. Do título à introdução e aos capítulos, a tese é: não existe posicionamento ou fidelidade aos princípios espíritas sem posicionamento e fidelidade a Jesus e Kardec.
É por isso que todos os capítulos são inspirados em itens que compõem as obras básicas da codificação. Não sejamos ingênuos. Muito mais que um método ou recurso didático, ao evocar itens da codificação para compor os capítulos, Emmanuel, o diretor da obra, faz um ato simbólico, apresentando a tese que a opinião eminentemente espírita será sempre aquela alicerçada na codificação. Vejam como é importante buscar as nuances, desde o título ao modelo de construção de uma obra. E é com esse senso de fidelidade e clareza que agora nós vamos adentrar no capítulo 12 da obra, que é o objeto principal das nossas reflexões. O título do capítulo é Aplicação Espírita. Aplicação Espírita. E aqui nós, se tratando de um texto de Emmanuel, nós já precisamos de cuidado. Meditar sobre o título. Segundo os melhores dicionários, aplicar é colocar em prática, empregar, dar utilização a um preceito. Se a obra em si é intitulada Opinião Espírita e nos convoca a uma clareza de postura e raciocínios ante os temas da vida, no capítulo 12, vai nos convocar a tornar essa prática, a aplicar e empregar essas opiniões, esses conceitos, esses conhecimentos adquiridos com base na doutrina espírita. É por isso que no primeiro parágrafo do capítulo, afirma o benfeitor Emmanuel, tudo aquilo que podemos nomear como sendo a grandeza da civilização é conjunto de planos experimentados. Prestemos o cuidado, prestemos atenção no cuidado de Emmanuel com as palavras. Planos experimentados. Em outras palavras, uma ideia, por mais brilhante e extraordinária que seja, somente beneficia quando ultrapassa a esfera das intenções e se concretiza. Por mais brilhantes que sejam as ideias, as intenções e os propósitos, não haverá avanço efetivo sem a concretização dessas ideias, dessas intenções e desses propósitos. Enquanto Jesus e Kardec forem apenas promessas em nós, estaremos à porta da renovação. Mas só haverá renovação efetiva e redenção espiritual quando concretizarmos Jesus e Kardec em nossos atos mais simples de cada dia. Mas Emmanuel vai além. Diz ele, a doutrina espírita é código de princípios trazidos ao mundo pelos mensageiros do Cristo, objetivando a restauração do Evangelho, cuja vivência no campo das atividades terrestres o próprio Cristo demonstrou claramente possível. Em outras palavras, a doutrina espírita é um conjunto de princípios que objetivam restaurar o Evangelho de Jesus. E o Evangelho é um padrão de pensamento, de sentimento, de comportamento perfeitamente possível, pois tornou-se algo concreto, palpável, através da vida do próprio Cristo e também daqueles que foram fiéis a esses princípios. O Evangelho não é promessa de renovação. O Evangelho é um gênero de vida que altera profundamente a qualidade do meio em que se encontra. E é então que o Espírito de Emmanuel completa. Cabe assim a nós, os discípulos e seguidores da nova revelação, o dever
de não interromper-lhe a marcha. E é então que ele conclui, reconhecendo que compete a nós todos a obrigação de incorporá-la à nossa própria vida, de modo a provar que o Espiritismo é a religião natural da verdade e do bem, que renova e funciona. Vamos repetir. Reconhecendo que compete a nós todos a obrigação de incorporá-la à nossa própria vida, de modo a provar que o Espiritismo é a religião natural da verdade e do bem, que renova e funciona. Renova e funciona. A grandeza da doutrina espírita no mundo será reconhecida pela vida daqueles que abraçaram os seus princípios, pela vida, por aquilo que for concretizado. Defender o Espiritismo é vivê-lo. Pregar o Espiritismo é vivê-lo. Divulgar os princípios espíritas é refleti-lo em nossas mínimas manifestações do dia a dia. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, renovação que o Espiritismo vem implementar no mundo se inicia na opinião e se concretiza na vida daqueles que abraçaram seus princípios. É disso que se trata a obra e é disso que se trata o capítulo 12. Está em nossas mãos retratar essa grandeza ou empanar o seu brilho. Ofereçamos nossas melhores energias no aperfeiçoamento de nós mesmos, para que o Espiritismo demonstre ao mundo o seu poder para educar os corações e implementar a fraternidade. Quero caminhar para o encerramento das nossas reflexões com uma mensagem de Emmanuel, que está no capítulo 41 do livro Pão Nosso, intitulado No Futuro. Neste capítulo, nós temos simbolicamente um resumo dessa obra Opinião Espírita e do capítulo 12. Diz Emmanuel: quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro. O irmão não denunciará outro irmão. O cárcere cerrará suas portas. Os tribunais quedarão em silêncio. Canhões serão convertidos em arados. Homens de armas volverão à sementeira do solo. O ódio será expulso do mundo. As baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e nos pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna
em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Queremos então aproveitar a oportunidade para agradecer ao nosso querido Felipe Xavier pela bela exposição da noite. Dizer, Felipe, da nossa gratidão por você ter aceito o nosso convite, por ter estado aqui conosco, e que outras oportunidades possam chegar, você também possa voltar à nossa agenda espírita, que para nós será sempre uma alegria, um prazer receber. Vamos então, meus irmãos, elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, amigo, mestre, agradecer por mais esta oportunidade de aqui estarmos reunidos, ouvindo as tuas lições, Jesus, de paz, de harmonia, de amor, de alegria, que tão bem faz ao nosso coração. Rogamos a Ti, Senhor, envolva todos aqueles nossos irmãos que passam pelas dificuldades impostas pela pandemia, que possas receber, Jesus amigo, os irmãos que voltam à pátria verdadeira. E te rogamos que esteja também, Senhor, no coração daqueles que aqui ainda permanecerem, afastados momentaneamente dos seus entes queridos, que estão voltando ao convívio na pátria espiritual. Abençoa o nosso país, Jesus amigo, abençoa a cada um de nós, a cada uma das nações do nosso planeta, para que a Terra possa transformar-se em breve em um planeta de regeneração, sob as bênçãos, sob teu amparo sempre. Fique conosco, Jesus amigo, e ajude-nos também a estar contigo, agora e sempre. Que assim seja. Então, meus irmãos, meus amigos, nós queremos agradecer a todos por estarem conosco e renovar o convite para que aqui estejamos novamente para participar de mais um banquete, que obviamente será servido por um outro convidado nosso, que aqui estará semana que vem. E convidamos, como está aí na tela, a todos para assistirem amanhã, sexta-feira, o programa Conviver, às 20 horas de Brasília, e às 21 horas de Brasília, e às 20 horas de Mato Grosso do Sul. Então, boa noite a todos e até semana que vem, se Deus, nosso Pai, assim nos permitir. Muita paz.